Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com Francisco. A nossa palestra hoje é Animais e Evolução Anímica. A gente vai falar um pouco sobre consciência individual e coletiva. A consciência animal tem sido pesquisada ativamente há mais de 100 anos. A neurociência vem cada vez mais mapeando as áreas do cérebro, e essas pesquisas demonstram a capacidade dos animais perceberem sua própria existência e o mundo ao seu redor. Após uma compilação de pesquisas sobre ondas cerebrais de animais, um grupo de neurocientistas de Cambridge, em 2012, assinaram um manifesto admitindo que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos, pássaros e muitas outras criaturas, também possuem esses substratos neurais. O tema da consciência animal é um assunto delicado, pois os animais têm sempre capacidade de expressar, de conversar com a gente, né? Eles não nos podem comunicar suas experiências. Além disso, é difícil raciocinar objetivamente sobre essa questão, visto que a negação de que um animal tem consciência muitas vezes levaria as pessoas a entender que eles não sentiam dor, que a sua vida não tem valor. Não tem consciência? Não tem, é um objeto, né? É comum encontrar em várias literaturas que os animais talvez não possuam uma consciência individual. Segundo a filosofia, é uma das doutrinas, né, que pregam que eles têm apenas uma consciência coletiva, em que não são indivíduos, mas a manifestação de uma única consciência comum a todos os animais. Talvez esse raciocínio da consciência coletiva se deva assim, à observação de comportamentos que se repetem. Por exemplo, os passarinhos fazem sempre o ninho do mesmo jeito. No João de Barro, mesmo que seja um filhote, vai ficar adulto, é uma coisa meio que repete, um padrão, tem um instinto dele. Porém, de acordo com a visão mais ampla, né, percebe-se nos animais espíritos individualizados desde o momento em que são criados. Cada espécie recebe da fonte criadora a quantidade de princípio inteligente que lhe seja necessário de acordo com o trabalho que ele tenha que executar nos fenômenos da natureza. Por esse raciocínio, se fosse a consciência coletiva, né, um cão nada mais seria que o reflexo dessa alma grupo, e por isso ele não ia pensar, não ia raciocinar, não ia sentir nada, não ia viver verdadeiramente. Esse é aquele padrão, todos eles iam agir da mesma forma. E nós também não somos seres criados à parte. Não somente passamos pelas fieiras da animalidade, como ainda agimos movidos pelo instinto igual a eles, né? Gabriel Delane, que é um pesquisador e divulgador da doutrina espírita, ele diz em seus livros, abre aspas, a finalidade da alma é o desenvolvimento de todas as suas faculdades, né, faculdades eram inerentes, e para consegui-lo ela é obrigada a reencarnar grande número de vezes na Terra, a fim de purificar suas faculdades morais e intelectuais. Mediante uma evolução ininterrupta, a partir das formas de vida mais rudimentares até a condição humana, o princípio pensante ou princípio inteligente conquista lentamente o seu desenvolvimento por uma série de reencarnações para destinos mais elevados. É aí que a alma ensaia para a vida e se desenvolve. Nós, uma bactéria ou uma planta, usamos o mesmo código genético DNA. E esse código é universal. Daí a nossa origem em comum. A ciência mostra que até as bactérias e outros micro-organismos possuem inteligências rudimentares. Nesse ponto, podemos dizer cientificamente que as plantas são nossas primas e os animais nossos irmãos, nos trazendo assim consequências morais em relação ao respeito perante todo ser vivo. A egrégora do Espírito da Verdade explica que todo espírito, ao passar por fases primitivas da evolução no mundo físico, pratica sua inteligência e outras faculdades ligadas a ela para se tornar merecedor de um corpo mais evoluído e entrar para a fase da humanidade. Para chegarmos onde chegamos como seres humanos, lutamos para nos superar e nos distinguir da animalidade inferior. A teoria da evolução das espécies era a tese nova na época de Kardec, né? Não havia essas noções de genética que a gente tem hoje, a ciência que a gente tem hoje, né? É uma ciência inexistente ainda. Por isso, o Espírito da Verdade diz que na natureza tudo se encadeia por elas que a humanidade ainda não compreende. Portanto, o ser humano não detém o privilégio da evolução, pois tudo na natureza evolui, inclusive a alma dos animais.
Ao mesmo tempo em que está acontecendo a nossa evolução, ocorre deles. Em relação à individualização do espírito, é um tópico que provoca confusão para muitas pessoas que não entendem que os espíritos dos animais já são indivíduos desde o momento em que foram criados, ou que nós fomos criados, no átomo. Conforme o livro A Gênese, todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim. A todos, o Supremo Senhor dos Mundos proporciona os mesmos meios de progresso, a mesma luz, o mesmo amor. Assim se pode concluir que todos os seres orgânicos são nossos irmãos, pois têm a mesma origem e são criados pelo mesmo Pai. À medida que o nosso entendimento sobre as coisas da natureza e da espiritualidade aumenta, percebemos que tudo tende à unidade, tudo tende a se aproximar da perfeição. Então, animais têm consciência, tudo na natureza evolui, nada nasce pronto, e animais possuem sim um princípio inteligente, individualizado e em evolução, igual a nós. Novamente, em A Gênese, vemos também uma maravilhosa descrição da formação dos planetas, que foram sendo desenvolvidos aos poucos. Por que seria diferente conosco ou com os animais? É a lei do progresso em ação. A questão da consciência animal, sem dúvida, será resolvida um dia quando se houverem reunidos os elementos de observação que ainda nos faltam. A solução que mais se aproxima da verdade será de certa que melhor convive com os atributos de Deus, isto é, com a bondade suprema e sua suprema justiça. Os seres humanos são conhecedores da verdade que Deus faz todas as coisas em sequência. Por que iria criar humanos de uma só vez? Tudo na vida obedece a uma escala progressiva que muitos conhecem, em que o princípio espiritual sai da pedra, atinge o vegetal, passa pelo animal e deste prossegue para o nominal. Essa ascensão se dá lentamente. Essa é a beleza da vida. Qual a origem do espírito? Onde é o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que foi inútil discutir e está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas. Crer que estivemos estagiando em fases tão primitivas como a de um gato ou uma lagartixa provoca às vezes repugnância nas pessoas, que se veem feridas em seu orgulho de seres superiores. Na verdade, deveríamos sim ter orgulho de termos passado pela fase da animalidade e conseguir atingir o objetivo. Porém, também não adianta termos orgulho de sermos humanos, pois somos seres em evolução que ainda não aprendemos sequer que os outros seres do universo são tão importantes quanto nós. É preciso assim, a gente ser bons seres humanos, que amem o seu próximo, seja animal, homem ou qualquer outro ser. Se admitirmos que Deus cria seres que serão perpetuamente inferiores, isso não estaria de acordo com a sua infinita bondade. A gente observando nossos animaizinhos, a gente já deve ver que eles expressam gratidão, eles brincam, eles ficam tristes quando perdem um irmãozinho, eles agem para salvar um semelhante, sofrem pela perda de membros da família. Então, isso sim, são sinais claros de consciência em evolução. A questão da consciência, o princípio inteligente dos animais, nos ensina muito sobre nós mesmos. O nosso princípio inteligente brilhou por esses caminhos, e a lei do progresso deixa bem claro que a natureza não dá saltos. Se a gente compreender tudo isso na expressão que o Francisco de Assis compreendeu, vamos entender toda a criação e seremos mais amáveis com nossos irmãos menores, teremos atitudes mais ecológicas, estaremos mais preocupados com a agressão que o meio ambiente intensifica. Então, vamos seguir todos procurando compreender a criação divina, tudo aquilo que está em volta de nós, com respeito e com amor. Então, quanto à evolução anímica, o que podemos dizer é que os animais possuem, sim, um princípio inteligente em evolução e caminham tal qual todos nós, igual a toda a humanidade. Como eu disse antes, que possamos ter uma atitude como a de Francisco de Assis perante a natureza e a todos os reinos. Que as nossas atitudes sejam um reflexo do amor do nosso Criador,
inclusive perante os animais, nossos irmãos menores, não irmãos inferiores, irmãos menores. Minha palestra é bem curtinha, acho que falando da consciência bem profundo, faz a gente pensar, né? Repensar nossas atitudes perante a natureza, perante o nosso Criador, perante os nossos irmãos menores, e a toda a natureza, as plantas, a tudo que tem vida, tudo vem do Criador. Eu quero ler uma mensagem aqui, pequena branca. Amados, salve, filhos dessa terra, salve, povo que clama a paz, a vida sem guerra. Salve toda a natureza que vive a transmutar as dores, faz os expurgos para que todos tenham um pouco mais de luz, de harmonia, saúde e equilíbrio para evoluir e vencer as adversidades que foram criadas e jogadas nessa terra. A terra escola, a nave da humanidade, construída com tanta beleza, com tantos recursos que para todos veio servir e amparar. Filhos da luz, não esqueçais da vossa responsabilidade em cuidar da vossa morada que sofre com tantos descasos, com falta de cuidados, da preservação. Amai vossa natureza de tanta beleza, esplendor e amor. Amai vossos irmãos menores. Cuidai para que vençam todas as adversidades e alcancem a evolução. Amparai vossos irmãos de jornada para que despertem o mais breve possível. Distribuam amor. Pena branca. Obrigada a todos. Palestra curtinha, um assunto muito intenso, muito... Daqui a pouco começa a chorar. Muito obrigada a todos, né? Sim. Podemos nos preparar para o passe agora, com muito amor a eles, para a nossa conexão, com os nossos irmãos e irmãs. Não vai ficar.